Olá, está no ar o Justiça em Questão e nesta edição vamos falar sobre eleições. Com a pandemia de Covid-19, o número de voluntários e colaboradores diminuiu, mas um projeto está resgatando a confiança para a cooperação com esse ato de cidadania. E você vai ver também as consequências da divulgação de imagens de pacientes por médicos na internet, a arquitetura executada por mulheres na periferia e as notícias do Judiciário Mineiro. Então, fique com a gente, Justiça em Questão começa agora. As eleições municipais marcadas para o dia 15 de novembro deste ano quase foram canceladas. Com a pandemia do coronavírus, a Justiça Eleitoral deixou de contar com vários auxiliares. Para não colocar em risco o processo democrático, o Tribunal Regional Eleitoral Mineiro buscou ajuda em órgãos públicos estaduais, nomeados parceiros da democracia. Para ser um mesário voluntário é simples. Basta ter mais de 18 anos, estar com o título de eleitor regularizado e fazer o cadastro online no portal das eleições. A Mônica Lísia é mesária voluntária há mais de 2 décadas. Neste ano, mesmo com a pandemia, ela vai cumprir o seu papel de cidadã. E eu me sinto satisfeita fazendo esse tipo de trabalho, né? Eu pensei até nesse momento de pandemia, eu já havia falado isso com você, em não fazê-lo. Mas aí eu percebi que justamente agora é o momento em que mais se faz necessário, né? Então, por que não? Né? Se o TRE vai oferecer, eles já fizeram conosco assim, um apanhado, a segurança necessária para que a gente possa trabalhar, né? E as eleições, elas precisam acontecer. Diferentemente dela, muitas pessoas deixaram de se apresentar para o serviço voluntário. Para incentivar os servidores a contribuírem nas eleições municipais para a escolha de prefeitos e vereadores, que acontecem no dia 15 de novembro, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais firmou um acordo de cooperação com o Tribunal Regional Eleitoral. É o projeto Parceiros da Democracia, que tem como desafio a captação de 200 mil mesários e mais de 51 mil colaboradores, como coordenadores de acessibilidade, entre outras atividades, distribuídos nos mais de 10.250 locais de votação em Minas Gerais. É um momento atípico que exige essa força-tarefa, como ressalta o juiz auxiliar da presidência do TRE, Joemilson Donizete Lopes. Nós tivemos 2 preocupações fundamentais. Uma, a captação de eleitores em decorrência do natural receio das pessoas em se apresentarem como voluntários. E outra, a organização dos locais de votação. Na medida em que, com a declaração da pandemia, a maioria dos locais de votação, que são escolas municipais e estaduais, estiveram fechadas e, com isso, ocorreram depredações, fiação elétrica rompida, telhado caído, enfim. Tivemos algumas situações a serem enfrentadas quanto à reorganização dos locais de votação. Então, esses foram os 2 principais fatores que impactaram a organização dos procedimentos. Para a segurança dos mesários e colaboradores voluntários, o Tribunal Superior Eleitoral vai seguir protocolos de saúde e providenciar equipamentos de proteção para todos. O material foi doado por empresas e instituições de todo o país. São mais de 8 milhões de máscaras cirúrgicas, 2 milhões de protetores face shields, milhares de frascos de álcool em gel, entre outros itens e acessórios distribuídos aos tribunais regionais eleitorais. Tem um espaço de tempo que vai ser maior, né? Foi estendido o espaço de tempo para votação. Então, a gente espera que não aconteçam as aglomerações. E não tem só trabalho, não. Além dos 4 dias de folga já garantidos aos mesários voluntários, 2 pelo treinamento e 2 pela atuação, se for o caso, e 6 dias para os que presidem uma sessão, o servidor público de Minas Gerais ainda terá mais alguns benefícios. O Estado, para favorecer essa captação, baixou um decreto concedendo ao servidor estadual um dia a mais de folga, caso ele se apresente como voluntário para as eleições municipais de 2020. E assim,
as outras instituições também o fizeram, concedendo alguns benefícios para atrair a captação deste mesário voluntário. Eu vou tranquila para trabalhar nas eleições. Médicos e biomédicos têm usado cada vez mais as redes sociais para divulgar procedimentos estéticos e cirúrgicos. Mas essa exposição pode representar a quebra da privacidade do paciente. As plataformas digitais se tornaram ferramentas importantes para a captação de novos clientes. Vários setores apostam nessa estratégia e a área da saúde não é exceção. Alguns médicos têm usado muito as redes sociais para divulgar procedimentos estéticos e cirúrgicos. Mas isso é legal? Há casos e casos. Os conselhos regionais, eles disciplinam esse tema. Quando a divulgação é para um caráter científico, para um caráter técnico, ou o oferecimento desse serviço dentro de princípios legais, ele é permitido. Quando ele extrapola a conduta ética prevista nos regulamentos que regem esse tema, eles passam a ser ilegais. Dizem que quem não é visto não é lembrado, mas para promover e dar visibilidade às suas atividades profissionais através das mídias sociais, o médico precisa saber a diferença entre marketing e publicidade. O marketing médico ele tem um objetivo informativo para a sociedade. Então, o médico ele se posiciona tanto em redes sociais quanto em outras maneiras, outras formas de marketing, para levar informação aos pacientes e informar a sociedade. Novos procedimentos, tecnologias, novos medicamentos e etc. Isso funciona bem para o médico, porque eleva a percepção de autoridade que ele tem na sociedade e acaba convertendo pacientes. Agora, a gente muda totalmente quando vai para publicidade ou propaganda, que tem um cunho, um objetivo direto de venda, de converter pessoas em redes sociais em clientes. Há limites a serem observados. Os médicos devem ficar atentos ao modelo de divulgação de fotos e imagens dos seus pacientes, conhecido como antes e depois. A desobediência às normas pode acarretar punições administrativas e processos judiciais. Uma vez ocorrendo essa exposição sem autorização, é possível, em tese, uma ação de reparação de dano, se comprovado o dano moral. Para a demonstração do dano que ele alega ter sofrido, ele vai ter que demonstrar se autorizou ou não autorizou essa publicação, onde ocorreu a publicação, de que forma, quais foram as pessoas ou os órgãos responsáveis por essa publicação. Quando o profissional apresenta lá um excesso de antes e depois que induz ao entendimento de uma garantia de resultado, isso reduz a eficácia dos alertas que o profissional faz quando em consulta com o paciente. Então, o excesso de antes e depois tem induzido a uma percepção de garantia de resultado e já existem precedentes judiciais em prejuízo dos médicos por conta desse tipo de disposição. Se o médico deve ficar atento às normas da profissão e evitar publicações abusivas, o paciente também deve tomar cuidados. E o grande cuidado que ele tem que ter é de não buscar um profissional para um procedimento com base em número de curtidas, em exposição de antes e depois. A escolha do profissional não é por isso, por uma demonstração de resultado, que por si só já é uma infração ética, a apresentação de antes e depois. Então isso já mostra um pouco do profissional. A busca de um profissional não pode ser, então, com rede social nesse tipo de análise. Sim, num conteúdo de qualidade, mas principalmente indicação, pesquisa do histórico, relevância do nome do profissional. E agora é hora de apresentar o significado de termos e expressões jurídicas. Vem aí o ABC do Judiciário. Força maior. São os fatos humanos ou naturais que não podem ser impedidos, mesmo que sejam previsíveis, como furacões, tempestades, guerras e convulsões sociais. Alguns doutrinadores os diferenciam dos casos fortuitos, considerando que estes últimos seriam imprevisíveis. De toda forma, de acordo com o Código Civil, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. No próximo bloco, as notícias do Judiciário Mineiro. O Justiça em Questão volta já.
O Justiça em Questão está de volta. Confira agora as notícias do Judiciário Mineiro. Foi realizada no saguão do edifício sede do Judiciário Mineiro a missa de graça e louvor. A primeira da gestão do presidente do TJMG, desembargador Gilson Soares Lemes. A celebração inaugura um espaço de espiritualidade e vai acontecer mensalmente, sempre na primeira quarta-feira de cada mês, às 5 da tarde. Entre os presentes, a direção do Tribunal Mineiro, servidores e o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Agostinho Patrus. A celebração, conduzida pelo padre Gilson de Oliveira Filho, teve como intenção oferecer um momento de meditação, de fé e oração pela saúde perante a crise sanitária que o mundo enfrenta. A missa foi organizada respeitando todas as medidas de segurança para a prevenção à Covid-19. E o presidente do TJMG, desembargador Gilson Soares Lemes, chegou aos 100 dias de gestão. Respeitando o distanciamento social, os juízes e desembargadores presentes acompanharam a solenidade de assinatura do protocolo de intenções para estabelecer ações de virtualização de processos e redução de acervo e a assinatura do documento que institui o programa Justiça Eficiente. O programa Justiça Eficiente, o PROJEF, que lançamos também ainda nos primeiros dias na presidência do Tribunal de Justiça, abrange 15 grandes iniciativas estratégicas e tem um único objetivo, ao final, aperfeiçoar o Judiciário Mineiro. São medidas que irão permitir que a Corte Mineira cumpra com eficácia as metas definidas no planejamento estratégico. No evento foram anunciadas a contratação de alunos de pós-graduação em Direito para auxiliar os magistrados, a convocação de juízes leigos e a inauguração de novos fóruns em comarcas do interior. A primeira das obras foi entregue na comarca de Carmo do Rio Claro. Outro passo rumo à modernização foi a assinatura de um acordo de cooperação entre o município de Belo Horizonte e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A parceria tem o objetivo de tornar virtuais processos que ainda tramitam em meio físico. Ela vai nos remeter força de trabalho para essa virtualização e me parece que numa segunda etapa está se estudando a vinda de uma empresa especializada em virtualização para nos ajudar em nome do município. Participam da iniciativa o Ministério Público, as comarcas da região metropolitana de Belo Horizonte e a Procuradoria do município. É um volume muito grande. Para a Prefeitura diz respeito também à dívida ativa, que é um volume muito grande. E com isso o município participa, colabora e concorre também para que aqueles feitos a seu cargo tenham também a agilidade necessária e que todos nós anseiamos por ela. Além de digitalizar, a iniciativa promete também reduzir o acervo. Paralelamente a isso, vai haver ainda uma redução do estoque de processos de executivos fiscais, reduzido a 40 e poucos mil processos, nos ajudando também na redução desse estoque e não necessidade de virtualizar esse processo. A expectativa é fazer o mesmo com outros processos fiscais que tramitam em todo o estado de Minas Gerais. Um encontro reuniu a Comissão Cerro 300 Anos do TJMG com cidadãos serranos. O objetivo foi discutir a realização das festividades do aniversário da cidade histórica, que não pôde ser comemorado em virtude da pandemia da Covid-19. A expectativa é que os eventos comemorativos aconteçam em abril de 2021, com o lançamento de uma medalha especial. No próximo bloco, um projeto que capacita mulheres para serem protagonistas dos seus sonhos. Voltamos já! Você está assistindo ao Justiça em Questão, um programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O universo jurídico não é composto apenas de leis e códigos, guarda também curiosidades. E você vai descobrir mais uma. Olá! Hoje vamos falar sobre o conceito de paternidade socioafetiva. Esse conceito surge no Brasil com a Constituição de 1988.
Até o advento da Carta Cidadã, a família brasileira ela é uma entidade muito conservadora. A legislação não permitia o reconhecimento muito amplo de situações que a sociedade já exigia. Tanto que essa carta reconheceu a união estável como uma entidade familiar e reconheceu também a família monoparental. Aliado a essa evolução no direito de família, com o princípio da dignidade humana, a gente pôde perceber que seria possível reconhecer uma nova paternidade, não apenas aquela registral, a paternidade biológica, mas um novo conceito de paternidade que decorresse do amor, das relações entre os pais e os filhos. O Código Civil, na esteira do entendimento oriundo da Constituição, ele vai permitir o reconhecimento do parentesco não apenas pela consanguinidade, mas por qualquer outro tipo de origem que pudesse caracterizar a família, o sentimento que une as pessoas numa mesma entidade familiar. Permitiu também que a mulher pudesse se inseminar com sêmen de outro homem que não fosse o seu esposo, desde que ele concorde com a inseminação heteróloga. Esse é um grande exemplo de paternidade socioafetiva. O pai sabe que o pai não é o pai biológico, mas ele reconhece aquele novo ser que a esposa teve, decorrente da inseminação de outra pessoa. E aí fomos evoluindo, a sociedade vai exigindo essas evoluções, não é mesmo? E aí nós fomos evoluindo na maneira de que hoje é muito normal a gente se deparar na justiça com criança com dois pais, o pai registral, o pai biológico, e posteriormente o padrasto que também vira pai, ou aquele pai que foi reconhecido ou que reconheceu no início da paternidade, depois se apura que não é o pai, mas criou um vínculo de amizade, de amor com esse filho. Então ele continua sendo pai socioafetivo e vai ter lá o pai biológico reconhecido com um novo processo. É melhor a gente ter uma criança com dois pais do que não ter criança sem nenhum pai, não é mesmo? Então eu acho que esse é um conceito que surgiu com a Constituição e que a sociedade brasileira abraçou muito bem abraçado, muito oportunamente. Fica aí essa dica para aquelas pessoas que precisam de um reconhecimento. Em Minas Gerais, um projeto social investe na capacitação e disponibiliza financiamento para mulheres que precisam construir suas casas. Confira na reportagem. Casa, lar, residência, moradia. Por muitos anos, esses sinônimos previstos como um direito social no artigo 6º da Constituição Federal eram apenas um sonho distante para a Carla e suas duas filhas. Há pouco mais de 5 anos, ela conseguiu construir alguns cômodos na ocupação Paulo Freire, que fica na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Primeiro a gente construiu uma lona, depois nós construímos de madeirite. E aí depois com o tempo eles fizeram a divisão dos lotes. E aí cada um fez a sua casa. Para chegar ao ponto em que está, a Carla colocou a mão na massa. As melhorias na construção só foram possíveis com a ajuda do projeto Arquitetura na Periferia. Criado a partir de uma pesquisa de mestrado da arquiteta Karina Guedes, o projeto tem como objetivo apoiar mulheres da periferia por meio de capacitação e microfinanciamento para que façam de forma autônoma e sem desperdícios as reformas de suas casas. O primeiro passo é justamente elas apresentarem para a gente a casa delas e como que elas se relacionam com essa casa. Então, assim, ao contrário da gente chegar na casa e já ter o nosso diagnóstico, elas é que fazem isso primeiro, para não evitar essa sobreposição de demandas mesmo, né? Porque eu, como técnica, eu acho que tem que resolver o problema tal, né? Sei lá, de iluminação da casa. Mas para ela não é esse que é o problema, é uma outra questão, né? Então, elas primeiro aprendem a medir, a desenhar a casa, apresentam a casa pra gente, tira fotos, fala o que ela gosta, o que ela não gosta, discute com o grupo. E aí, a partir disso, a gente vai desenvolvendo o projeto com elas. Engana-se quem pensa que o método construtivo aqui seja apenas o de alvenaria. Para muitas mulheres, como a Carla, o processo aqui é afetivo, pois aprender a construir o próprio espaço é reconstruir a vida. Além de aprender sobre construções de casas, as mulheres vivenciam a experiência da escuta no atendimento psicossocial e, consequentemente, o fortalecimento da autoestima. Ter esse espaço dessa escuta especializada e uma escuta de uma pessoa que não fazia parte, né, desse cotidiano delas, assim,
foi importante para esse processo de autoconhecimento dessas mulheres mesmo, né? Esse processo de empoderamento que é muito visível, assim, né? De antes do projeto para depois do projeto. Muito além do que só ter uma mudança no espaço físico, né? Tem uma mudança no nível emocional dessas mulheres também. Um dos principais conceitos praticados é o da cooperação. Todas as atividades são feitas em grupo. As mulheres se ajudam e criam vínculos comunitários. E para quem, na maioria das vezes, não tem como pagar por uma mão de obra, o conhecimento as torna independentes. Quando eu aprendi, eu fiquei uma satisfação enorme, porque tudo que tinha que fazer, eu tinha que pedir para os outros fazer, então tem que pagar. Hoje não, hoje eu não preciso ficar correndo atrás de ninguém. Eu conheço as coisas direito, entendeu? Para comprar, eu sei o que eu vou gastar para arrumar, se eu quiser fazer o meu piso aqui, eu sei o que eu vou gastar para arrumar. Então, para mim, foi maravilhoso aprender tudo isso. O projeto conta com a ajuda de organizações parceiras e já atendeu a mais de 60 mulheres e promoveu mais de 200 oficinas. Além de atuar em 5 localidades mineiras, o Arquitetura na Periferia já desenvolveu a ação em Recife e São Paulo, por meio de cooperação com outras ONGs. A professora destaca a importância de projetos como este e defende a garantia do direito à propriedade como mais um passo para a emancipação dessas mulheres. Eu diria que é um segundo momento do protagonismo, que é o protagonismo. Isso aqui eu construí, isso aqui é meu, tem a minha identidade. O imóvel representa a minha própria identidade, mas eu preciso trazer garantias para ele. E uma garantia do ponto de vista jurídico fundamental é o registro. É o registro. Porque em caso de intervenção pública, aí eu vou ter o Instituto de Desapropriação, não vou ter o Instituto da Expulsão, porque se é meu, terá que ser desapropriado e você vai ter que receber por isso. Então, por tabela, você trabalha, é uma questão patrimonial, você trabalha uma questão de um protagonismo que é o próprio crescimento econômico daquela mulher, daquela família. Ter onde morar com o mínimo de conforto e privacidade proporcionou a Carla uma sensação de pertencimento. Prova disso é que, além das melhorias na residência, o que ela mais gostou de construir é o que está ao redor da casa. Para mim é uma sensação de liberdade mesmo. Hoje eu fico à vontade dentro da minha casa, tudo fechado, não passa ninguém na rua olhando aqui dentro. Então, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Foi de tudo que eu já fiz, de tudo que eu já aprendi com as meninas e com o projeto, para mim, foi fazer meu muro. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Acesse o portal do Tribunal de Justiça, clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou então veja pelo nosso canal. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas, participe você também do JQ. Envie uma mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o nosso WhatsApp. O telefone é 31 98462 1532. Um grande abraço, até a próxima edição e, se você puder, fique em casa.